Queridos, o título dessa mensagem é O Pródigo que Vai. Eu quero te convidar a ler comigo, me acompanhar na leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 24. Lucas 15, do 11 até o 24. Eu vou ler na NAA e diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. Até aí hoje. Queridos, hoje nós estamos dando início numa minissérie chamada Pródigo, onde nós vamos destrinchar cada um desses personagens, começando hoje por esse filho que vai, o pródigo que vai. Depois nós vamos falar do pródigo que fica. E por último nós falaremos do Deus pródigo que nos ama sem limites. E essa parábola, ela ilustra a natureza do amor de Deus. Rembrandt, ele pintou durante os últimos anos da sua vida essa tela, esse quadro conhecido como A Volta do Filho Pródigo, que é muito conhecido, essa pintura. Depois você pode acessar na internet e ver com maiores detalhes, mas tem todo um significado muito especial essa pintura. Contudo, fato é que essa parábola, ela constitui-se um dos mais belos quadros pintados na tela da nossa mente pelo maior de todos os mestres, Jesus de Nazaré. Porque quando nós imaginamos essa cena, certamente os nossos pensamentos imaginam uma imagem belíssima, muito linda. O termo pródigo, ele não significa rebelde. Não é isso o significado de pródigo, mas é esbanjador. É aquele que gasta até não sobrar nada. E é isso que significa pródigo. E assim como o retrato dessa história familiar, queridos, o Evangelho é uma história de paternidade também. Dentre as 3 pessoas que compõem a Trindade, um se apresenta a nós como pai, outro se apresenta a nós como filho. E por meio de Cristo Jesus, nós recebemos a filiação e nós temos Cristo como nosso irmão. E nós somos até ensinados por Jesus a orar o Pai Nosso. Então, quando nós falamos do cristianismo, nós estamos falando sim de uma história de paternidade.
E muito embora hoje nós vamos focar no filho que vai, é impossível discorrer essa história sem trazer à tona o personagem principal dessa parábola, que é o pai. Mas será somente no fechamento dessa série que nós vamos nos deter em sua pessoa. E para a gente poder aprofundar na história, nós precisamos também ver os 2 primeiros versículos desse capítulo, onde Lucas vai ressaltar ali os grupos presentes que estavam ouvindo essa história que Jesus está contando ali para eles. E quem que eram eles? Vamos prestar atenção. Lucas 15, versículo 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então é dentro desse cenário que se dá essa parábola. Então o primeiro grupo, ele é composto pelos publicanos e pecadores. E esse prefigura o filho mais novo. O filho mais novo, ele é representado por esse grupo. O segundo grupo é os fariseus e os escribas. E esse prefigura o irmão mais velho, aquele que fica, que nós vamos nos aprofundar na semana seguinte, mas na sua história. E ele se prendia na moralidade tradicional da sua criação. Então esse grupo é aquele grupo que estudava, que obedecia às escrituras, que adorava e que orava com frequência, bem diferente daquele primeiro grupo que eles não levavam a lei tão a sério assim, que eles não tinham a prática de meditar nas escrituras, não tinha tanta prática de estar buscando a Deus e participando de todo o ritual que era imposto ali para eles. E o segundo grupo, ele acusava Jesus, como a gente viu no finalzinho do versículo 2, de receber e comer com pecadores. Então talvez isso no nosso contexto e nos nossos dias não faça tanto sentido, porque a gente come até com estranho hoje em dia. Às vezes você vai num lugar que não tem lugar na mesa, e aí de repente você, cansado de procurar, você fala: você se importa se eu sentar aqui do seu lado aqui para poder comer? E talvez você já fez isso, eu já fiz isso. Então a gente não leva tanto em consideração com quem a gente está comendo. Mas naquele período, a gente tem que entender que no Oriente Médio antigo, sentar e comer com uma pessoa era uma mostra de aceitação. Então quando eles estão acusando Jesus que recebia e comia com pecadores, eles estão acusando Jesus aqui de uma coisa muito séria. E o texto que nós lemos inicialmente, ele começa com o termo Jesus continuou. Então ele tem aqui uma sentença de transição. E por que esse Jesus continuou? Então a gente tem que entender que a parábola conhecida como filho pródigo, apenas aqui no Brasil que é conhecida assim, tá? Em outros países, essa parábola é conhecida de outra maneira. De os 2 filhos, do amor do pai, de tantas outras formas. Mas aqui no nosso contexto é conhecido como o filho pródigo. Essa parábola está dentro de um contexto de uma série de 3 parábolas, tratando acerca do perdido. Então, se você pegar para poder acompanhar o enredo bíblico, você vai ver que a primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, depois tem a parábola da dracma perdida, e por último a parábola do filho pródigo. Então, por isso que tem essa sentença de transição que Jesus continuou. E hoje nós olharemos essa parábola apenas na dimensão do filho mais novo, conhecido por muitos como filho pródigo. E por isso que a gente vai até o versículo 24, porque essa história ela vai até o versículo 32, mas isso fica para as próximas semanas. E a partir dessa história nós vamos enxergar 4 lições preciosas extraídas do texto. E o primeiro ponto eu chamo de o desrespeito. Versículos 11 e 12. Porque esse filho ele vivia na casa do pai. Ele tinha comunhão e conforto. Nada lhe faltava. Ele tinha abrigo, pão, roupa, calçado e um anel no dedo. E é assim que ele vivia. Tudo que o pai possuía também era dele.
Ele vivia cercado de bênçãos. Porém, um dia aquele jovem cavou um poço de insatisfação dentro do seu próprio coração e começou-se a sentir infeliz dentro da casa do pai. Ele esticou o pescoço, olhou pela janela da cobiça e viu além do muro um mundo colorido, atraente, cheio de emoções. E aí então ele desejou ardentemente conhecer o outro lado. Ele pediu para o pai a sua herança e partiu para grandes e intensas aventuras. Então criou-se uma insatisfação. Parece a história de alguém, né? Parece muitas vezes a história de muitos de nós. Bom, o protocolo no Oriente Médio, ele determinaria que os personagens na parábola, eles deveriam ser ouvidos por ordem de idade. E esse protocolo aqui, ele é quebrado quando o filho mais novo fala primeiro. Então está quebrando totalmente o protocolo aqui de como funcionava a sociedade naquele período. Então o fato do filho mais novo tomar essa atitude de ir para o pai, de pedir a parte dele, isso é uma forma que desonra os seus superiores sociais. De acordo com o costume judaico, a propriedade ela era deixada em herança pela linha masculina, do pai para o filho. E aí era conferido ao primogênito o dobro da quantia dada aos outros filhos. Isso está lá em Deuteronômio 21, 17. Então o homem que tinha 2 filhos, como é o caso dessa parábola, então ele deixaria 2/3 da sua herança para o primogênito, para o mais velho, e 1/3 para o mais novo. Então, queridos, a irregularidade no pedido do filho mais novo não está aqui na quantia, porque ele não falou, pai, me dá metade de tudo que você tem. O texto não aparece isso. Ele pediu a parte que era dele. Então aqui não tem irregularidade nenhuma quanto a isso. Ele pediu a sua parte, ele não pediu os 2/3 do irmão primogênito, não. Mas acontece que o costume era que a propriedade fosse disposta por um testamento executado após a morte do pai, e não por meio de um pedido quando o pai ainda está vivo, como era o caso do texto. Números 27, do versículo 8 a 11, explica isso, mas a gente também tem um texto que está em Hebreus, que também fala um pouquinho sobre isso. Vamos ler Hebreus 9, versículos 16 e 17, que diz assim: porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Então, queridos, era considerado insensato, embora não exatamente ilegal, dispor da propriedade durante a vida do dono. O pedido do filho mais novo, ele envergonha tanto o pai quanto a família. Imagina, algo que você tem que receber depois que o pai morreu, você está pedindo quando o pai está vivo. Isso desonra tanto o pai quanto a família. É uma certificação, é um certificado de declaração pública que ele não quer mais viver com a família e nem ser identificado com ela. Ele está escrevendo um certificado de morte do seu pai. Na sociedade judaica da antiguidade, essa era uma ofensa praticamente imperdoável. Em um contexto que nos 10 mandamentos destaca o seguinte, Êxodo 20, 12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Então isso não está honrando o pai em nada. Isso está desonrando o pai, isso está desonrando a família. Isso é muito sério. Essa insatisfação que surge no mais íntimo do ser desse filho mais novo é muito sério. O John Piper, ele disse o seguinte: o pecado é o que você faz quando o seu coração não está satisfeito em Deus. E é exatamente isso que acontece aqui.
ele estava insatisfeito. Tudo que brota da insatisfação em Deus é pecado. E o pai, renunciando todo o seu direito de não conceder o pedido, porque o pai podia simplesmente dar-lhe uma surra nesse filho mais novo. Até mesmo o povo fala, que coisa maluca do pai ainda conceder isso. Então ele renuncia todo o seu direito de não conceder esse pedido, mesmo que por dentro contrariado. Imagina como que isso não deve ter entristecido esse pai. Ele permite que o filho faça o seu próprio caminho e ele concede aquilo que ele pede. As regras da época, inclusive presentes na Mishnah, que compõe o Talmud judaico, é que um herdeiro ele poderia vender a sua parte, abrindo mão do capital, contudo ele retinha a renda. Então ele vendeu, não era mais dele, mas enquanto ele está vivo, a renda daquele local ainda lhe pertencia, até a morte do doador. Assim sendo, o comprador ele só poderia tomar posse da propriedade após a morte do doador. E essa é a ideia presente aqui na parábola. Tanto que na exposição que nós veremos na semana que vem, do filho mais velho, ele ouviu do pai, tudo que é meu é teu. Ou seja, e o texto vai dizer que ele pegando tudo, vendeu e deu as partes para os filhos. Ele não deu para o filho mais novo, está dizendo que ele deu a parte para os filhos. O que subentende que seria o caso aqui, segundo comentaristas, dele o pai ter mantido o controle das propriedades e usufruto dos lucros, mas que tinha já disposto dessa localidade. Versículo 12, o mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe, e o pai repartiu os bens entre eles. Queridos, o texto grego, ele usa aqui duas palavras diferentes para a propriedade. O filho mais novo, ele pede por ousia. Essa é a palavra aqui usada para a propriedade. É uma palavra objetiva para a riqueza financeira. É isso que ele está pedindo para o pai. O pai compartilha com ele bios, uma das várias palavras gregas para a vida. Então, muito propositalmente, aqui no original, ele usa essas duas palavras para poder fazer essa distinção. Ou seja, o pai não divide só as suas posses, a sua pele está no legado. O pai está entregando muito mais. O camarada está pedindo só o dinheiro, só a riqueza. O pai está entregando a vida. O Tim Keller explica isso para a gente da seguinte maneira. A noção de identidade das pessoas no passado estava ligada ao local de origem, a terra. Perder parte de sua propriedade equivale a perder parte de si mesmo e uma grande parte de seu conceito perante a comunidade. Então era muito importante, o povo tinha uma identificação muito grande com a localidade no passado. A gente vai ver até na distribuição das terras prometidas lá para os povos, para as tribos, que todo mundo precisava de ter uma terra para chamar de sua. Então aqui é o local da tribo tal. Então quando o pai ele abre mão de uma terra, ele não está compartilhando somente a riqueza, ele está compartilhando a sua vida, a sua identidade. E é isso que a gente tem que entender, como que era sério isso que ele está pedindo. Porque muitas vezes essa terra ela ficava ali para as próximas gerações, para as gerações que vão suceder aquela família. Então era uma localidade, ele está pedindo não simplesmente a riqueza, ele está pedindo a vida junto. Embora ele use a palavra apenas que remete para a riqueza, mas o pai ele compartilha da bios, da vida. Nos dias atuais, queridos, na cultura ocidental moderna, é comum um filho sair de casa para correr atrás do seu futuro e tentar a sorte em outras cidades grandes e no exterior. A gente conhece muitas histórias de pessoas, de famílias, que o filho foi embora.
E ele vai embora para quê? Para tentar sorte, para poder pensar no futuro, para poder conseguir melhores condições, enfim. Aqui mesmo na igreja a gente tem casos de mães, de pais que têm os seus filhos morando em outro país, que eles foram embora para poder tentar a sorte. Mas entenda o seguinte, na cultura de Jesus, isso era considerado algo vergonhoso. Você vê como que mudou a cultura, né? Porque o filho ele estaria abandonando a sua obrigação de cuidar do pai em idade avançada. Então, o filho se ausentar ali da proximidade, da região onde se encontram os pais, isso era tido como algo vergonhoso naquela época. No nosso tempo isso mudou muito. Então, por isso que a gente tem que entender como que é séria essa partida. E aí, então, nós entramos no segundo ponto, que eu chamo de a irresponsabilidade, baseado nos versículos 13 a 16. No versículo 13, diz, o filho mais moço ajuntando tudo o que era seu. Tudo o que era seu. Ele partiu para uma terra distante. O que isso quer dizer para a gente, queridos? O fato dele ter juntado tudo, quer dizer que ele não deixou nada ali para que servisse de âncora. Para que ele pudesse ter para onde voltar. Ele levou tudo. Ele está dizendo aqui nas entrelinhas desse versículo é que eu não vou voltar. Eu estou indo embora. É como se, literalmente, para mim vocês morreram. Eu estou levando tudo, eu não quero mais saber de vocês. E isso que é a irresponsabilidade aqui presente. O desperdício dos bens apresentado no versículo 13, mais uma vez é ousia no grego. É a palavra para riqueza financeira, e não bios, de vida. E a sua queda, ela não foi resultado de infortúnio, de acidente. Não foi isso. Puxa vida, eu fui ver aqui um investimento, aí eu fui lá, coloquei tudo nos bitcoins e daqui a pouco mudou tudo e o cara levou o meu dinheiro embora. Não foi isso, não foi um infortúnio. Foi uma irresponsabilidade. Eu gosto desse versículo na NVI porque traz essa palavra. Lucas 15:13 na NVI diz assim, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. E foi isso que aconteceu. Na versão que nós lemos, falou vivendo de maneira desenfreada. Aqui eu acho que é muito mais feliz, mostrando irresponsabilidade. Porque é isso que acontece. Queridos, ele esbanjou suas riquezas nos desperdícios mais desenfreados, com grande irresponsabilidade. No começo, provavelmente o jovem, fascinado com as festas e prazeres, ele mergulhou de cabeça em todas as aventuras. Enquanto tinha dinheiro, a sua mesa estava rodeada de amigos. Você já viu essa história? Enquanto tinha dinheiro, a sua mesa estava rodeada de amigos. Mas nessa corrida louca, ele dissipou todo o seu dinheiro. E como resultado, a sua mesa ficou vazia, o seu bolso ficou vazio, e ele ficou cheio de medo e dor. E foi isso que aconteceu. Muitas vezes a gente vê esse cenário acontecendo dentro da nossa própria família. E às vezes a gente até incentiva os filhos a viver dessa maneira também. Não, vai lá curtir a vida, vai viver a vida. Queridos, isso é irresponsabilidade. Foram duas desgraças que feriram ele simultaneamente. Primeira, esgotaram-se os seus recursos. Essa foi a primeira. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, ele torrou tudo. Em um curto espaço de tempo. Mas teve uma segunda desgraça que sobreveio aí. Vai dizer que sobreveio àquele país uma grande fome. Então aí acentuou mais a crise. A primeira era inteiramente a culpa dele.
Porque a gente aprende que nós precisamos ter uma reserva, que a gente tem que guardar, a gente não pode gastar tudo, né? E olha que naquele tempo ainda não tinha cheque especial, senão a desgraça era maior ainda. Porque hoje a gente gasta muitas vezes, quando a gente vive com irresponsabilidade, o que a gente tem e o que a gente não tem ainda. Então poderia ser pior, né? Nos dias presentes piorou ainda mais. Então a primeira foi culpa dele. Mas a segunda não foi culpa dele. Teve uma fome, ele não controla isso. Teve uma fome aquela terra. E tendo fome, certamente a comida era mais escassa e o preço sobe, a gente sabe disso. Não é assim? Tem época que o preço do arroz vai lá nas alturas. Aí tem época que o preço do arroz abaixa, né? Aí quando abaixa, a gente vai lá, às vezes compra 3 pacotes, né? Aí fala, calma. Mas é assim, a comida o tempo todo vive essa oscilação. A gente depende de muitas coisas que estão inseridas no nosso contexto. E assim, o filho mais novo, na terra distante, ele se vê em dificuldades, ele vai pedir trabalho para um gentil. Aí o gentil envia ele para um trabalho que fere totalmente a cultura dele, fere totalmente a identidade dele, envia ele para cuidar de porcos. Imagina isso? Um judeu cuidando de porcos? Bom, queridos, não era visto com bons olhos um judeu trabalhando para um gentil, então já começa por aí. Um judeu trabalhando para um gentil já era algo gritante para eles. Ainda mais tendo contato com um animal que eles reputavam por impuro. O antigo ditado rabínico dizia o seguinte: maldito o homem que cria porcos. E os judeus, eles consideravam os porcos animais imundos, segundo o texto bíblico, Levítico 11:7, Deuteronômio 14:8. Então o próprio Deus dá orientação para eles que era um animal impuro, que não era para ele se alimentar naquele período, então era um animal impuro. Então quando fala de animal impuro, fica quase, não toque, não chegue perto, sabe? Não se aproxime. E a proibição do porco, junto com a circuncisão e a observância do sábado, constitui aqui uma fronteira inviolável entre os judeus e os gentios. Então essas 3 coisas era algo muito sério para um judeu. Mas acontece que a degradação dele chega no nível mais baixo. Porque se já era ruim, qualquer coisa relacionada a porcos, no caso dele ter que cuidar desses, porque ele vai cuidar dos porcos, esse é o trabalho que ele ganha ali. Imagina então sentir fome a ponto de você desejar comer a comida dos porcos. E o texto vai dizer que ele querendo comer a comida dos porcos e eles nada davam para ele. Você imagina como que não estava a vida desse camarada? Queridos, ele foi da fome, ele foi da festa à fome em um versículo. Se você reparar no texto bíblico, ele foi da festa, onde ele estava lá, no topo, à fome, onde ele foi lá para o vale, em um versículo apenas. Amados, o diabo é um estelionatário. Sim. Ele promete uma vida cheia de encantos, mas depois de tudo ele joga a gente no chiqueiro. É isso que ele faz. E no caso desse camarada foi literalmente. Aquele que queria parte da herança e que chegou lá como o rei do camarote. E daqui a pouco ele está lá, o senhor do chiqueiro. E foi isso que aconteceu com ele. E o pior disso tudo é que mesmo ele desejando ainda comer essa comida, eles não dão para ele. Então imagina como que não estava a autoestima desse camarada. Pensa o que é você olhar para um lugar e você fala assim, meu, os porcos têm mais valor do que eu. É o que está acontecendo aqui, queridos.
E assim nós partimos para o terceiro ponto, o arrependimento. Versículos 17 ao 20 na parte A. O filho, habitando em uma terra distante, é uma metáfora de alta qualidade, porque a distância que ele se encontrava da casa do pai representava a distância para o seu pai no seu próprio coração. Então essa terra distante, ela não é apenas geográfica, ela também é emocional. É a mesma distância. A solidão e a miséria, aqui ela tem um efeito salutar. Porque o jovem caiu em si, como diz no versículo 17. Ou seja, se está dizendo que ele caiu em si, então subentende que ele estava fora de si. Ele estava fora de si vivendo assim. E a adversidade, ela pode levar os homens a enfrentar os fatos. Então por isso que muitas vezes uma tragédia, uma coisa ruim, uma coisa difícil, a gente tem que olhar sempre a parte boa disso. Por isso que a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não fala que apenas as coisas boas, mas todas as coisas, até mesmo algo ruim, pode ajudar a gente, pode trazer crescimento. E aqui ajuda ele a enxergar os fatos. Ele teve clareza de pensamento e autoavaliação honesta. O jovem reflete que até os trabalhadores na casa do pai dele tinha comida em abundância enquanto ele está passando fome. Os trabalhadores na casa do meu pai têm pão em fartura. E eu estou aqui desejando comer a comida do porco. E não me dão. E ele expressou a tristeza não por aquilo que ele perdeu, os bens, mas por aquilo que ele fez, o pecado. Olha o discurso que ele ensaia. No discurso que ele ensaia apresenta isso. E é maravilhoso que ele percebe que o arrependimento, ele deve ser primeiro diante de Deus. Isso vem à tona quando ele está ensaiando lá o seu discurso. Versículo 18 diz o seguinte: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Então ele enxerga que foi pecado o que ele fez. Queridos, quando a gente enxerga que é pecado o que a gente faz, a gente está num bom caminho. Talvez a gente já está no caminho de fazer o retorno e voltar para casa. O problema é quando a gente vive de maneira irresponsável e a gente ainda está tentando se justificar. A gente ainda está tentando dizer que a gente está certo. Errado é meu pai, errado é meu irmão. Tem muita gente que vive assim. Eu saí de casa, mas o problema era meu pai, o problema era meu irmão, o problema é todo mundo, menos ele. Então, enquanto a gente está enxergando problema no outro, a gente não enxerga problema na gente, a gente não enxerga que o que a gente fez é pecado, então a gente tem um longo caminho ainda pela frente. Porque pecado, queridos, ele precisa ser confessado. Pecado, ele precisa ter diante de nós, no nosso coração, no nosso íntimo, arrependimento. Deus, ele estabelece o padrão de justiça. Pecado é concordar com Deus. Deus diz pela palavra dele que isso é pecado, a gente concorda com Deus. A gente está dizendo: sim, Senhor, eu concordo com o Senhor. Isso é pecado, me perdoe. Isso é arrependimento. O problema é quando a gente vive ainda com pecado dizendo assim: ah, Senhor, me perdoe aí se eu fiz alguma coisa de errado. Eu acho que eu não estava errado. É o outro que é melindroso. É o outro, mas às vezes a gente fala para o outro ainda: ó, querido, se eu fiz alguma coisa de errado aí, me desculpa aí qualquer coisa. Então, quem está dizendo se eu fiz, ele está dizendo: eu não fiz nada. Mas se doeu aí, desculpa. Queridos, arrependimento não é isso. Arrependimento é você ter clareza que pecado é pecado. Eu pequei. E é o que ele fala: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, porque todo pecado, antes de ser contra qualquer pessoa que seja, é primeiro contra Deus. E para um arrependimento ser genuíno, é necessário encarar a situação nessa perspectiva. Porque o padrão de santidade é o próprio Deus. E diante dele,
a gente peca, peca e peca. E aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Nós pecamos. Tudo que é errado está ferindo a santidade de Deus. E ao vivenciarmos arrependimento, nós precisamos nos voltar a Deus em confissão. 1 João 1, versículo 9 e 10 diz o seguinte: se, uma condição, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Simples assim, direto assim. Eu acho que nem preciso de explicar muito isso. Há alguns estudiosos que questionam o arrependimento do filho mais novo, desconfiando que a fome, a derrota, o sofrimento que levou ele de volta para a casa do pai. E não a consequência de ferir a santidade de Deus e, consequentemente, o pai, a família. Então tem aqueles que dizem isso, né? E o ser humano é assim, né? A gente desconfia de tudo, né? A gente vê o camarada chorando e fala assim: ih, meu, será que está arrependido mesmo? Será que essas lágrimas aí condiz? Sei não, hein? Sei não. Então tem aqueles que olham por essa perspectiva. Só que acontece que não cabe a nós julgarmos, até porque Deus conhece o coração. E por mais que esses comentaristas eles estejam com a razão, há arrependimentos que acontecem dentro de um processo, vivenciando as suas etapas, e pode ser que você já viveu isso e sabe do que eu estou falando. Tem arrependimento que ele vai acontecendo, e vai acontecendo. E é assim. Às vezes a gente pede perdão e pede desculpa por algo que está gostosinho ainda de fazer. Sabe? Está legal ainda de fazer, só que a gente entende que é errado. E aí vai tendo a consciência e vai acontecendo ali a transformação, e então a gente é liberto daquilo. O fato foi que o filho mais novo colocou o seu pensamento em ação. Ele foi para o pai, ele deu a cara a tapa. Porque tem muita gente que fica com o pensamento e o sentimento represado e não se dispõe a traduzir a sua decisão em ação. Queridos, eu trabalhei uns 4 anos com moradores de rua. Pessoas em questão de vulnerabilidade social. Em situação de rua, né? Toda hora muda o nome. E aí você tem que falar do jeito certo, senão você é cancelado. E quando você sai para poder conhecer as histórias, os contextos, muitos deles têm família, têm uma casa, e eles estão ali porque eles não querem voltar para casa. Muitos deles estão até arrependidos. Só que eles não fazem como o caso aqui do filho pródigo, que a gente está chamando de filho pródigo, né? De traduzir em ação o seu sentimento, o seu pensamento. Eles não vão. Não vão. Eu tive um primo que ele faleceu numa situação de rua lá em outro estado, no Paraná. E a família estava muito próxima. Só que ele brigou com a família, ele falou que estava arrependido, e ele estava muito pertinho, no mesmo bairro que a família. Ele morreu na rua, mas não deu o braço a torcer para poder voltar para casa. Mesmo a família tendo ido lá. A gente já tentou, nesse período que eu trabalhei com pessoas em questão de situação de rua, tirar muitos deles, mandar para casa de recuperação, achar a família. E às vezes quando você vai apertar para poder falar, cadê sua família? Não, eu vou falar com eles. Aí ele some e muda de lugar para você não encontrar mais ele. Porque eles não querem, muitos não querem. Tem aqueles que querem, mas muitos não querem. E essa é uma realidade. Tem gente que é tão duro com seus pensamentos, com seus sentimentos e com a vida em si, que ele fala assim, não dou o braço a torcer. Brigou com alguém, ele está morrendo de vontade de voltar, de dar um abraço, de estar junto, mas fala, não vou. E aí o problema é quando do outro lado encontra um igual. Aí não vai mesmo, porque 2 bicudos não vai se beijar, né? Não vai se abraçar, não tem como chegar perto. Não tem como chegar perto. O bico não dá, não deixa se aproximar, muitas vezes. Queridos, o que você tem que fazer, você precisa fazer.
Você não pode ficar adiando uma briga com a família, com alguém. Se você está distante de alguém, se você, por algum desentendimento que aconteceu, e você está lá, não converso mais com essa pessoa. Se você conhece a palavra de Deus, eu quero dizer para você que isso é pecado, isso está errado, tá? Muda isso, procura essa pessoa, faça a sua parte. A palavra de Deus nos ensina em Romanos que naquilo que depender de nós, nós precisamos ter paz com todos os homens. Às vezes não vai depender de você. Você vai querer, você vai ir lá, mas a pessoa vai falar, não quero. Mas aí tudo bem, pelo menos você fez o seu papel, você fez a sua parte. Não fica adiando isso não. A vida está passando. A vida está passando e muito depressa. Esses dias era Natal. Já passou até a Páscoa. Já estamos aí em abril. Não fica adiando isso. A falha do filho mais novo é tão grande em seu pensamento que ele se considerava privado do seu direito de ser um filho. Versículo 19 ele diz, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Queridos, esse aqui é um pedido muito particular e vamos entender o que ele está dizendo aqui. Os servos, eles trabalhavam na propriedade e ali viviam. Os trabalhadores não. Os trabalhadores, eles viviam em vilas próximas e eles recebiam salários. Então o servo, ele dependia de comer daquilo que vem da mesa do seu senhor. Então o senhor que ele trabalha ali, ele vive ali e muitas vezes é por isso aí. Mas os trabalhadores não, eles moravam em vilas, tinham os artesãos, tinha muitos daqueles lá que tinham os seus dons, seus talentos, seus trabalhos, suas vocações. E aí eles trabalhavam lá para o Senhor, eles tinham a moradia, eles recebiam um salário. E os rabinos, eles ensinavam que quando uma norma da comunidade era violada, pedidos de desculpa não era suficiente, que era necessário uma restituição, o que era o caso aqui. Então não bastava para ele chegar e falar assim, me desculpa aí, pai, eu errei. Então os rabinos na época eles ensinavam isso, que nesses casos precisava de ter uma restituição. Então nas entrelinhas do que ele fala aqui para o pai, desse discurso que ele ensaiou, ele está dizendo o seguinte, ó, pai, sei que não tenho direito de voltar para a família, porém se você me fizer aprendiz de um empregado seu, então poderei aprender uma profissão e ganhar um salário para ao menos começar a pagar a minha dívida. É isso que ele está dizendo aqui para o pai, nas entrelinhas. E assim nós entramos no quarto e último ponto, a graça. Ele se contentava de ser um trabalhador assalariado do pai. Contudo, o maravilhoso é que o pai ainda é o seu pai. E aqui que é a riqueza desse texto. O pai ainda é o seu pai. O versículo 20, ele diz assim, e arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E aqui que é a parte linda desse texto. Queridos, a palavra grega para ainda longe, no original é makran. É a mesma palavra usada para terra distante no versículo 13. E a repetição aqui ela é muito simbólica. O pai estende a compaixão e o perdão, não ao se deparar com o arrependimento do filho, mas mesmo quando o filho está lá em terra distante. Ele não está esperando o filho falar, deixa eu ver o que esse bonitinho vai me falar para ver se eu vou perdoar ele ou não. Porque muitas vezes é assim que a gente vive os nossos perdão, né? Os nossos perdões, as nossas reconciliações. A gente quer ver como que vai ser a postura do outro. Aí o outro chegou, falou algo, parece mesmo. Aí a gente ainda vai lá e fala, e não faça mais isso, hein? Não perdoa mais, não desculpa mais. Então aqui é muito interessante essa palavra makran, porque está dizendo que a terra distante e a distância do filho é como se o pai já perdoou ele, mesmo ele estando lá.
meu coração já está tranquilo para isso. Já está tranquilo para isso. O amor do pai alcançava o filho lá onde ele estava, lá na terra distante. Estudando sobre isso, queridos, uma pessoa importante, como é o caso do pai aqui da parábola, que tinha os seus servos, os seus empregados, naquela cultura ele não podia nem mostrar a perna dele. Então a roupa normalmente cobria tudo, e o fato do pai ter corrido para poder alcançar o filho, o pai está se expondo, e o pai não liga para nada disso. Quem corriam eram as crianças, eram os servos, eram os outros. O pai, ele corre, ele não espera o filho chegar até ele corre até o filho, abraça e beija o filho. O filho não esperava ser recebido assim. Para isso, basta ver o discurso que ele ensaiou, e por mais que o pai faz isso, o pai já chega, abraça e beija, ele ainda diz aquilo que ele ensaiou. Se você reparar no texto, aparece 2 vezes a mesma fala, e do jeitinho que ele ensaiou, porque ele repete isso. Mas a leitura que eu faço desse texto é que o pai não dá nem ouvidos para tal discurso. O pai não dá nem ouvidos. Uma vez que a degradação do jovem é praticamente completa, é claro que não havia nada que recomendasse ele diante do pai, não tinha nenhum mérito nele. Mas a fala do pai foi: vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A rebelião e a partida do filho mais novo foi uma morte, para ele mesmo e para o seu pai também. E a sua volta é achar o perdido, é trazer ele à própria vida. Então é por isso que ele vai dizer, ele estava morto e reviveu. O que está acontecendo aqui, queridos? A gente acabou de passar da Páscoa. O que está acontecendo aqui na fala desse pai é uma ressurreição. Ele estava morto e reviveu. Versículo 22 e 23. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Aqui nós estamos diante da graça. Graça é favor imerecido. Roupa, anel e calçados, esses 3 itens, eles significam posição, reputação e honra. E esses gestos, eles excedem em muito as necessidades do filho. Ele só queria ser contado como um dos trabalhadores. Ele não pediu nada disso. Os servos, eles satisfizeram as necessidades do filho, mas quem que poderia reabilitar o filho? Somente o pai. Então aqui nós estamos diante de um problema que não poderia ser resolvido sem o pai. Se ele dependesse do irmão, então, ele estava perdido. É o que a gente vai ver na próxima mensagem. E assim, queridos, a maravilha desse texto e dessa história é que o filho mais novo, ele perdeu tudo, menos o amor do pai. Menos o amor do pai. O pai está dizendo com um gesto: eu não irei esperar que você pague a sua dívida. Não. Eu não irei esperar que você se humilhe o suficiente. Você não vai ter de lutar por seu lugar na família. Eu simplesmente vou aceitar você de volta. Eu cobrirei a sua nudez, a sua pobreza, os seus trapos, com roupas do meu trabalho e de minha honra. E é isso que esse pai faz com esse filho. O Billy Graham, ele disse o seguinte: a única coisa que o filho pródigo conquistou lá fora foi a convicção de que nada no mundo pode substituir a presença do pai. Nada, queridos. Nada pode substituir a presença do pai.
O abate aqui do bezerro gordo, em uma cultura da qual a carne era uma raridade, aqui significa uma celebração. Não era normal fazer churrasco lá não, viu? A gente que ama uma carne, né? Aquele boi berrando, né? Eu gosto assim. Que não é aquelas carnes torradas, né? Que muitas vezes a gente fala aí, ó, morreu em vão. Né? Tem aqueles que gostam de sola de sapato. Então, um animal desse, ele era cuidadosamente tratado por uma ocasião muito especial. E o seu uso nessa ocasião demonstrava que o pai pensava que dificilmente haveria uma ocasião mais especial do que essa. Então falou, ó, mata lá o bezerro gordo e vamos celebrar, vamos festejar. Está todo mundo convidado. E foi uma festa daquelas. Queridos, aqui Jesus está nos ensinando a necessidade de fazermos festa. Fazermos festa, porque é necessário celebrar quando pessoas deixam de seguir o seu próprio caminho e começam a seguir o caminho de Deus. Nós precisamos celebrar e fazer festa. Toda vez que a gente se depara com arrependimento na casa de Deus, toda vez que a gente se depara com conversões, todas as vezes que a gente se depara com batismos acontecendo, nós precisamos fazer festa. Porque nós estamos diante do milagre da ressurreição. Toda vez que alguém se converte, ele está nascendo para Deus, ele é uma nova criatura, a gente tem que celebrar, a gente tem que festejar. Esse é o maior milagre que a gente pode contemplar nos nossos dias. E nós precisamos celebrar isso. Trazendo para os nossos dias, para a gente poder concluir, algumas pessoas trilham um caminho semelhante para ganhar a vida. E à medida que vão conseguindo alcançar os seus objetivos, podem começar a se sentir, a se garantir por si mesmos. Contudo, e até óbvio, é que o nosso valor ele está ligado muitas vezes à utilidade. O dinheiro, a riqueza, é uma utilidade. Muitas vezes a gente gasta a nossa vida correndo atrás disso. Fato é que nós precisamos do dinheiro para viver, para poder pagar as contas, para poder alcançar os nossos objetivos. O problema é que tem um objetivo que parece que não acaba nunca. Esse é um problema. O problema é a gente identificar o quanto que o dinheiro está nos servindo ou o quanto que a gente está servindo o dinheiro. Esse é um problema. O jovem rico, ele esbanjou nos seus próprios prazeres, mas quando acabou o dinheiro, junto com a escassez veio a inutilidade. Ele perdeu o seu valor. Ele perdeu o seu valor. Queridos, existe sim um lugar, e nesse sim, nós estamos seguros. Você não estará seguro com a sua conta bancária cheia de dinheiro. Você não estará seguro tendo muitos bens, muitas riquezas. Não é isso que traz segurança. Tendo um melhor plano de saúde, porque o rico morre, mas o pobre também morre. Não é isso que traz segurança para nenhum de nós. O lugar que nós estamos seguros é a casa do Pai. É o aconchego do Pai. Deus nunca está interessado naquilo que nós podemos dar. Até porque se damos é porque Ele nos deu primeiro. Inutilidade retrata todas as nossas tentativas de obtermos a salvação pelo nosso próprio mérito. Nós somos inúteis. Nós somos meramente servos inúteis. Nós precisamos da graça de Deus. É isso que nós precisamos. Na festa em que começaram a festejar, talvez o filho mais jovem achou algo do prazer sólido que ele buscou em vão no país distante. Talvez foi nessa festa que ele preencheu aquele vazio de insatisfação que ele tinha no seu próprio ser. É somente junto do Pai que nós encontramos prazer satisfatório e sólido. Longe do Pai, tudo é ilusão.
É o Gerson que canta uma música, né? Longe de casa, tudo é ilusão. Longe de casa, tudo é ilusão. Pode ser que você ainda esteja iludido, vivendo com o brilho desse mundo. E feliz de você, se antes de quebrar a cara e de se machucar, você perceber a segurança que nós podemos usufruir no Pai. Mas pode ser que você já quebrou a cara, já esteja machucado hoje. E o convite vem em uma hora propícia para você. E por isso eu te pergunto, de que terra distante você precisa voltar? Da onde que você está precisando voltar? O C.S. Lewis, ele disse, Jesus contou a história do filho pródigo para pontuar o seguinte: não importa o que você fez, apenas volte para casa. A terra distante pode ser o seu coração, o seu computador, o seu bairro, a sua cidade, a sua televisão, o mundo onde você tenta se esconder de Deus para curtir os prazeres do pecado. A terra distante é todo lugar onde você pensa que a felicidade estará disponível para você à parte de Deus. Ela é cheia de encantos. Há amigos e festas, há alegrias e celebrações, há encontros e reencontros, mas no fim, sobra um gosto amargo na boca, um vazio na alma e uma terrível solidão assolando o peito. É isso que sobra. Volte já, querido. Volte já. O Pai está de braços abertos para te receber. Deus tem pressa em nos perdoar. Confesse nesse momento as suas tentativas de sucesso alheio de Deus. Confesse a tentativa de você andar por você mesmo e não segundo o propósito de Deus. Confesse a distância que está em relação a Deus e se abra para que o amor de Deus te alcance onde você está e te traga para junto dessa presença maravilhosa. Se abra para receber o abraço e o beijo do Pai que te conduzirá pelo caminho de retorno. E a palavra no original, no grego, para esse beijo que o Pai deu, ela pode significar muitos beijos ou um beijo com ternura. Esse é o Pai que te espera.